Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiaguinho, estou aqui para apresentar mais um episódio do HBcast, o podcast da HB. E eu quero já pedir para que você nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho para que você possa ser notificado cada vez que sair um novo episódio do HBcast. Sem falar que você pode acompanhar todos os nossos cultos online e também o que já está disponível para você acompanhar no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse é mais um episódio do HBcast. É com muita alegria que eu quero falar para vocês dos nossos apoiadores aqui do HBcast. E um deles é a West Tintas, com 24 anos no mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformar o seu ambiente. Sua vida pede mais cor. Pensou em tintas? Pensou Oeste Tintas. Você pode entrar em contato com eles pelo 3323-0909. Oeste Tintas. Sua vida pede mais cor. E também queremos falar da Madeiro Comunicação Visual, do nosso amigo Maicon. Tudo que você precisar em fachadas em ACM, letras personalizadas, cortes CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos, você pode estar falando com a Madeiro Comunicação Visual. Você entra em contato com eles pelo 98855-3991. Madeiro Comunicação Visual. Meus queridos, hoje nós temos o prazer de receber esse meu amigo muito querido. A esposa dele diz que ele é lindo, mas a gente entende que é por causa do idioma, né? Às vezes não tem a tradução correta. Mas brincadeiras à parte, eu quero apresentar o nosso querido amigo, pastor Christian Ortiz. Seja muito bem-vindo no HBcast, pastor. Obrigado, Thiago. Obrigado a todas as pessoas que estão nos escutando neste momento. E cada casal tem suas palavras, né, que usam para falar um para o outro, né? E essa é a palavra que uma das palavras que eu e a minha esposa usamos, né? Lindo. Sim. E linda. Muito bem, hoje nós queremos falar sobre um tema muito importante e que tem gerado uma certa polêmica sobre alguns entendimentos acerca dele. E é um texto que está registrado lá em Mateus 3 e Lucas 3. E nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então seja muito bem-vindo, nós vamos para o nosso episódio do HBcast. Pastor, o que é o batismo no Espírito Santo e com fogo? Bom, como você estava falando no início, ele aparece em dois textos da palavra de Deus, tá? E os dois são evangelhos, e nos evangelhos precisamente foram, no caso de Mateus, foi uma testemunha ocular, e no caso de Lucas, ele pegou esta informação de testemunhas oculares, presenciais. E os dois textos, a princípio, são exatamente iguais. Os dois textos falam da mesma coisa. Eu gostaria de ler rapidamente, está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Sim. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no caso, em Lucas, capítulo 3, versículo 16, diz da seguinte forma: Respondeu João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 17, ele continua dizendo: Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando nós vemos esses textos, é a primeira vez que se fala a respeito do batismo, né, do Espírito Santo. Sim. E com aquela expressão e com fogo. Para nós entendermos exatamente um pouco a respeito disso, nós precisamos entender que quando Mateus, né, registra esse fato, ele está falando com quem, né? Precisamos nos perguntar primeiro para quais ou que pessoas ele estava falando. Entender o contexto, né? Entender o contexto. Ele começa dizendo que eu estou batizando vocês para arrependimento. E depois diz para quem ele estava falando, para as pessoas que ele estava batizando. Sim.
Mas ele estava dizendo, vocês que estão sendo batizados para arrependimento, saibam que depois de mim vem alguém que ele vai batizar vocês em Espírito Santo, com Espírito Santo e fogo. Para quem ele estava falando este fato? Para as pessoas que estavam sendo batizadas com arrependimento. Isso é algo importante que nós precisamos olhar no texto. Ele estava falando para as pessoas que estavam sendo batizadas para arrependimento e começa a dizer, vocês também vão ser batizados com o Espírito Santo e fogo. Para quem? Para as pessoas que estavam sendo batizadas para arrependimento. Então não é para todos e, por outro lado, isto viria sobre as pessoas que estariam arrependidas, no caso. Porque eu li no livro, no Evangelho de Lucas, no versículo 16 e o 17. Porque quando está falando aqui Lucas, ele não fala mais, né, que era um batismo para arrependimento. E depois ele fala que o Senhor iria separar praticamente na sua era as pessoas salvas das pessoas condenadas. Os salvos seriam recolhidos, né, para seu celeiro, e as pessoas que seriam condenadas estariam no fogo que nunca se apaga. Algumas pessoas, pelo fato que aqui no versículo 17 fala de fogo, pensam que quando o Senhor fala que ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo, pensam que esse fogo é para a condenação. Isso aí, pastor. Aí que entra um outro ponto que eu queria tocar, já que nós entramos nesse assunto. Muitos têm o entendimento de quando fala ir com fogo, está se tratando sobre uma questão de juízo, de condenação, né? Mas nós conversamos em outra oportunidade sobre a importância de você entender a diferença entre, embora seja a mesma palavra, mas ela tem várias aplicações, né, pastor? Isso. Uma das coisas que nós aprendemos precisamente nas leis ou regras de interpretação, nós aprendemos que o sentido da palavra ou o significado da palavra depende do sentido do contexto ou do texto. E embora que aqui tem dois, no versículo 16 e 17, cita a palavra fogo, o sentido do texto também é diferente. Tanto é que, por exemplo, assim como aqui, de fato, no versículo 17, fala de fogo como condenação, em 1 Coríntios, quando Paulo fala que a obra de cada pessoa vai ser provada pelo fogo e diz que seremos salvos, assim como pelo fogo, o fogo não está falando aí como algo condenatório. Está falando de como Deus vai passar pelo fogo, vai avaliar, vai pesar as intenções do nosso coração para saber se aquilo que nós fizemos com uma intenção certa ou errada. Aquilo que foi feito com uma intenção errada, mesmo sendo bom, a Bíblia diz que não vai passar, vai ser queimado, ou seja, não teremos recompensa. Mas isso não vai afetar a nossa salvação, vai afetar a nossa recompensa eterna, que é o que a Bíblia diz. Por isso o Senhor falava, né? Fazei tesouros no céu. E fazer tesouro no céu significa tudo aquilo que eu faço para Deus, estando aqui nessa terra, com certeza terá uma recompensa eterna. E essa recompensa também vai ser avaliada precisamente pela intenção do meu coração. Esse vai ser o fogo que vai consumir, vai testar, vai provar as coisas que nós fizemos e o resultado vai ser: se passou o teste, nós receberemos uma recompensa eterna; se não, simplesmente não receberemos, mas isso de forma alguma vai afetar a nossa salvação. E quando nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus, precisamente, né, se eu penso que o texto fala Espírito Santo e fogo, eu estaria pensando que então o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo para aqueles que vão ser recolhidos e batismo de fogo para aqueles que vão ser condenados. Esse é o raciocínio que as pessoas têm. Porém, o batismo do Espírito Santo não é algo salvífico. Ou seja, se eu recebo não significa, eu não recebo para ser salvo. Pelo contrário, João falou, é para aqueles que têm se arrependido. Eles têm a possibilidade de ter acesso a esse batismo. Então, por isso, não teria nada a ver a questão de pensar que o fogo, o batismo do Espírito Santo e fogo está falando de condenação, porque está falando que quem vai receber
são os arrependidos. E o arrependido não pode receber condenação. Pelo contrário, o arrependido tem acesso a esse batismo. E nós vemos a aplicação de fato deste batismo em Atos capítulo 2. Por um lado, quero que vejamos também a definição da palavra grega de fogo. Na concordância Strong, a definição de fogo, ela fala que pode ser tanto de forma literal como de forma figurada. E também fala especificamente de um raio ou um relâmpago. Todos nós sabemos que tanto um raio como um relâmpago é algo totalmente súbito e ao mesmo tempo é imprevisto. Você não pode prever que vai cair um raio. É uma possibilidade que caia, mas você não pode nem determinar em que momento vai cair, em que momento do dia. E da mesma forma fala de como esse batismo é algo súbito, é algo que vai vir em qualquer momento. E também fala de um fogo figurado. Por que fala de um fogo figurado? Porque quando nós vemos Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos os discípulos estavam assentados na mesa. Não estavam orando, não estavam lendo, estavam tendo um momento de mesa. Quando o Espírito Santo veio, eles estavam assentados. E nós podemos ver como o Espírito Santo veio de forma súbita, de forma inesperada, em um contexto natural, e veio sobre eles, e a palavra de Deus fala que se pousaram sobre eles línguas como de fogo também. Sim. E a mesma coisa nós percebemos quando Pedro pregou na casa de Cornélio, aí nós vemos Atos capítulo 10, 11, vemos como, enquanto ele estava pregando, Pedro nem estava orando, só estava falando, e de forma súbita o Espírito Santo veio sobre eles. Então, aí nós vemos como esse fogo está falando dessa espontaneidade, dessa forma súbita, de como o Espírito Santo pode vir sobre uma pessoa em qualquer momento, em qualquer situação. Não precisa ser nenhum momento espiritual. O importante é que sejamos pessoas espirituais, pessoas arrependidas. E ao mesmo tempo também fala, quando fala do fogo, está falando o que traz essa presença do Espírito Santo sobre uma pessoa. Batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo vem e cobre uma pessoa, vem sobre uma pessoa. E fogo é porque a partir do momento que ele vem sobre essa pessoa, os dons começam a se manifestar. E nós vemos isso depois de Atos capítulo 2, fortemente, né? Vemos como quando Paulo chegou na igreja de Éfeso, ele percebeu pela fala das pessoas que eles não conheciam o batismo do Espírito Santo. Sim. E ele perguntou: com que batismo vocês foram batizados? Com o batismo de João, que era para arrependimento. E aí ele orou por eles e o Espírito Santo veio e eles começaram tanto a falar em línguas como a profetizar. Então, quando fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu entendo o ato do Espírito Santo vir sobre uma pessoa e, ao mesmo tempo, quando ele vem sobre uma pessoa, os dons do Espírito Santo começam a se manifestar. Quando vem pela primeira vez, ele me entrega alguns dons. Quando ele continua vindo, os dons que ele já me entregou continuam se manifestando. E é interessante como nós vemos que quando o batismo do Espírito Santo ou o Espírito Santo vindo sobre uma pessoa, às vezes nós pensamos que isso é algo novo, né, do Novo Testamento, mas na realidade nós podemos observar casos parecidos no Antigo Testamento. A Bíblia, por exemplo, fala de Sansão, que quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele manifestava uma força sobrenatural, mas só manifestava essa força sobrenatural quando o Espírito Santo se apousava dele, ou sobre ele. Sim. Nós vemos também o exemplo de Saul. Quando o Espírito Santo veio, a Bíblia diz, Samuel falou para ele, né? Quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai ser mudado em outra pessoa e você profetizará. E cada vez que o Espírito Santo veio sobre a vida de Saul, ele profetizou. E por outro lado, tem um texto que é tremendo, precisamente de Saul. Em 1 de Samuel capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz que Saul ficou irado depois que o Espírito Santo veio sobre ele. E ficou irado
por uma indignação, porque o povo estava sendo injustiçado e eles não tinham como se defender. Quando ele soube disso, ele não ficou com raiva da situação, uma raiva humana, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, se apousou dele e ele sentiu uma ira por essa injustiça, por um povo querendo injustiçar o outro, etc. E foi lá, convocou o exército e todo o exército ouviu a voz dele, por causa da autoridade que veio sobre ele. Então, realmente, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, através dessa pessoa se manifesta o poder de Deus, a autoridade de Deus, e isso é algo realmente tremendo. Isso é sobrenatural, Sim. porque é Deus agindo através das nossas vidas, e nós experimentarmos alguma das coisas que Deus pode fazer, seja uma cura, seja profetizar, seja uma revelação, seja um dom de inspiração, é algo realmente tremendo. E o que eu posso falar para vocês, que de fato é tremendo, 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 é que a partir de Jesus, o Espírito Santo não passa a ser somente alguém que vem sobre nós, mas é alguém que passa a morar dentro de nós. Glória a Deus. Pastor, é muito importante, é um assunto muito vasto e profundo falar sobre o batismo do Espírito Santo. E algumas pessoas também têm a dificuldade de separar ou de entender os batismos, né? A Bíblia fala, e até queria que o senhor explicasse primeiramente o que é o um só batismo, né? E depois também que o senhor falasse para nós quais os batismos que existem e quais as diferenças entre eles, para que a gente possa fazer não essa classificação, mas saber distinguir um do outro, né? Para que a gente possa aprofundar mais nesse assunto do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Bom, a Bíblia fala, né, precisamente daquele batismo de João, que era para arrependimento, como um ato público, né? Sim. Que a pessoa estava se arrependendo dos seus pecados, que estava querendo uma purificação. Hoje, o arrependimento é algo que vai surgir no coração da pessoa, né? A Bíblia diz, eu criei pelo qual eu confessei, né? Então, é quando nós passamos a acreditar na obra do Senhor, nessa obra redentora, e através dessa obra nós somos tanto justificados perante de Deus, e também começamos com um processo de santificação. A justificação é instantânea a partir do momento que nós nos arrependemos, e a santificação é um processo que vai começar, né? E é quando eu começo, né, a moldar minha vida, meu caráter, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, porque eu não vou conseguir vencer o pecado pelo meu próprio esforço. Eu preciso de uma ajuda sobrenatural. E precisamente essa ajuda sobrenatural vem do Espírito Santo quando ele passa a morar em nós. E isso estava profetizado quando a Bíblia diz que eu vou escrever a lei nos corações deles. Então, eu começo, não tenho a lei como um conhecimento meramente intelectual, mas é algo que eu passo tanto a entender como a vivenciar. Sim. E também está o batismo do Espírito Santo e Fogo que estamos falando, Uhum. e também está aquele batismo nas águas que nós praticamos. E esse batismo nas águas é simplesmente uma confissão pública da minha escolha por Jesus. É uma manifestação pública e também simbólica, que eu morri para o mundo, morri para os meus desejos carnais, e eu estou crendo, desejando e vivenciando uma nova vida em Cristo. O homem velho, né, ficou sepultado e se levantou uma pessoa nova. Então é esse ato público que nós temos. Esses seriam, né, os batismos que nós vemos na palavra de Deus. Também, dentro do que a gente estava falando, né, do batismo do Espírito Santo, tem algo tremendo que está em Lucas, capítulo 2, versículo 25. A Bíblia fala de um homem chamado Simeão. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e ele diz que Deus tinha falado para ele que ele não morreria sem que antes ele conseguisse tocar, ver o Salvador, ou seja, Jesus. Jesus, depois que ele nasceu, ele tinha que ser apresentado no templo e foi levado. Mas
ele foi no templo 8 dias depois de ter nascido. Era uma oportunidade única para Simeão, porque ele já estava idoso. Estava velho já, né? Se ele não fosse naquele dia, ele perderia essa chance. Mas a Bíblia diz no versículo 27 que ele foi movido pelo Espírito ao templo. E uma das coisas, a Bíblia também diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Diz no versículo 5, né? O Espírito Santo estava sobre ele. Quando o Espírito Santo está sobre nós, nós somos impulsionados, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, precisamente para quê? Para aproveitar momentos, oportunidades. E quando a Bíblia diz que ele foi naquele dia no templo, ele pegou o menino Jesus e agradeceu ao Senhor, dizendo: Senhor, agora o Senhor despeje em paz o teu servo, porque meus olhos viram a salvação de Israel. E da mesma forma, tanto nós podemos ser influenciados, né, pelo Espírito Santo, e também uma pessoa pode ser influenciada por um espírito imundo, ou por um demônio, porque ele foi movido para se encontrar com o cumprimento dessa promessa. Ele foi movido para fazer algo bom. Da mesma forma, as pessoas também podem ser movimentadas para coisas que não são boas. Porém, isso já é um tema, né, para outro assunto, mas só queria deixar isso aí registrado. E por outro lado, quando o Senhor fala do Espírito Santo dentro de nós, é essa força que faz com que nós possamos vencer o pecado, com que nós possamos seguir na frente, mesmo em perseguições, mesmo em momentos de dificuldade, nos dá a força para nós conseguirmos ir na frente. Em João capítulo 20, versículo 22, o Senhor, depois de ressurreto, ele se apareceu para os discípulos em um ambiente fechado e falou: paz seja para convosco. E ele falou: recebam o Espírito Santo, e diz que assoprou sobre todos eles. Isso foi antes de Atos capítulo 2. Porque precisamente o Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá essa força, essa convicção, e é aquela voz interior que nós temos, né, quando não faça isso, faça aquilo, fuja dessa tentação, responda melhor desta forma. É o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando e nos dando a força. E isso é algo maravilhoso. E seria correto, então, pastor, afirmar ou entender por esse lado que o Espírito Santo, tratando sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que juntando, né, Espírito Santo e fogo, seria a direção para você caminhar, né, um direcionamento que o senhor falou, para viver as situações específicas que somente o Espírito Santo pode te levar. E o fogo seria essa questão do poder, autoridade também, para que você possa... Não tem como às vezes separar, né? Mas seria como se fosse um combo isso, né? Claro, vem junto. Isso, um direcionamento, claro, com poder, com autoridade. Não tem como o Espírito Santo vir sobre uma pessoa e que não se manifeste o sobrenatural de Deus. Isso aí. Isso vem acompanhado, vem junto. Isso é tremendo, né? Porque tremendo. Por isso vem a definição de fogo, que pode ser também figurada. Então vem de repente, mas vem algo, acende algo na pessoa. Sim. E o que acende é um dom que ele mesmo também nos dá. Muito bom. Ou alguns questionamentos e algumas pessoas levam por esse entendimento. Tem algumas pessoas que levam essa questão do fogo, até pelo que ele vem falando depois do texto ali de, acho que Lucas, que seria um fogo para condenação. Só que no meu modo de ver, dificilmente o Senhor estaria associando uma coisa que é muito boa, que é extraordinária, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele estaria associando já na mesma frase com algo condenatório, né? O que o senhor pode dizer para nós sobre essa questão de algumas pessoas que acham que esse e com fogo seria para condenação? Como eu falava, né? Estávamos falando no início que João está falando para as pessoas que estavam se arrependendo. Está falando: depois de mim vem alguém que vai vos batizar. Então, ele estava falando: Jesus vai vir e ele vai batizar vocês em Espírito Santo e com fogo.
Então, essa promessa, né, é uma promessa para as pessoas que estão se arrependendo. Então, não poderia juntar e pensar que dentro, para aqueles que se arrependeram, está a salvação e ao mesmo tempo a condenação no fogo. E, por outro lado, precisamente o versículo 17 que está em Lucas, capítulo 3, aí as pessoas pensam que, como ele está falando, que ele veio, né, para recolher, né, a colheita no seu celeiro, e por outro lado, queimar a palha no fogo que não se apaga, pensam que está se referindo ao mesmo fogo. E é o que eu tinha falado, né? Uhum. O significado da palavra é de acordo com o sentido do texto. Que está sendo utilizado. Então, nesse sentido do texto, realmente fala do fogo como algo condenatório. No versículo 16, não fala como algo condenatório. E, por outro lado, quando fala no versículo 17, ele está falando como ele vai realmente separar. Isso também, de fato, vai acontecer. A gente não está falando que não vai acontecer. Só estamos falando que o fogo não é o mesmo Ele sentido. está tratando de dois assuntos no mesmo capítulo ali, um versículo após o outro, né? Isso, após o outro, né? Isso aí. Mas isso não significa que seja o mesmo assunto, isso não significa... Estão falando de duas verdades, né? Sim. As duas são verdades, mas são verdades ao mesmo tempo que estão separadas. E, por outro lado, assumir que no versículo 17 está falando de condenação, então teria que assumir que o batismo do Espírito Santo determina salvação para uns e o batismo com fogo, condenação para outros. Mas, como eu falei, o batismo do Espírito Santo ele não salva ninguém. Não é algo que determina salvação. E se eu aceito isso, estaria falando que determina salvação e não determina salvação. Que é algo que todos nós podemos receber, sim. Que é algo que Deus deseja e tem para as pessoas que se arrependeram, sim. Mas é algo que nós podemos buscar, procurar, e ele vai vir. É uma promessa. E eu preciso, se eu quero, posso vivenciar essa promessa. Sim. Falando do batismo do Espírito Santo. Isso. Falando sobre Atos 2, pastor. Atos 2 foi eu acho que todo mundo relaciona a Espírito Santo, a manifestação, com Atos 2, né? Foi um episódio muito marcante e como se fosse um divisor de águas, né? Uma promessa que foi feita e que se cumpriu, né? Porque estavam esperando. E nós falávamos que eu acho que o senhor comentou ali que foi um dos únicos textos que houve essa manifestação visível, né? De línguas repartidas como que de fogo. E algumas pessoas acham que não é que não valeu, mas elas esperam uma nova manifestação como se fosse se cumprir. Mas, no seu entender, a partir de Atos 2, que o Espírito Santo desceu, foi um start, mas que ele nos atinge até o dia de hoje. Ou qual é a sua visão sobre isso? Atos 2 foi algo tremendo, porque o Espírito Santo já vinha antes, né? No Antigo Testamento já vinha sobre as pessoas, só que ele vinha sobre pessoas que tinham sido ungidas para certas coisas. Vinha sobre reis, vinha sobre profetas, vinha sobre sacerdotes, mas não vinha sobre o povo comum, que não tivesse um chamado, um ministério. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre todas as pessoas que estavam reunidas. Essa é algo marcante, que o batismo do Espírito Santo passou a ser, em vez de ser para pessoas, né, exclusivas, passou a ser para todo mundo. E isso é algo, primeiro, essa seria a primeira coisa marcante, que Deus deu do seu Espírito para todos, independentemente de se tem um chamado, um ministério, para cada filho de Deus, em outras palavras. Se você e eu, né, somos filhos de Deus, nós temos acesso a essa promessa. Não é uma promessa que está restrita a certas pessoas. Agora está aberta para todo mundo. E é tanto que quando o Espírito Santo veio ali, enquanto Pedro estava pregando para Cornélio, seus amigos e allegados, o Espírito Santo veio e os judeus ficaram surpresos, como dizendo, nós achávamos que o Espírito Santo era só para os judeus, mas estamos vendo que o Senhor também deu para os gentios. Eles ficaram impressionados, como, meu Deus, não sabia que para eles também era. Porque Deus também quebrou no coração deles essa exclusividade. Não é só para você por ser judeu.
é para todo aquele que é filho de Deus. Não é só Sim. para aquele que é judeu. Então, não é uma questão de nascença, é uma questão de arrependimento. Quando eu passo a me tornar filho de Deus, eu tenho acesso a essa promessa. E por outro lado, também em Atos, né, capítulo 2, outra coisa linda que aconteceu naquele dia foi que pela primeira vez se manifestou um dom, que foi o dom de gêneros, de línguas, e também a partir daí começa a se manifestar a interpretação das línguas. Isso nunca tinha acontecido. Os outros dons já tinham tido manifestações no Antigo Testamento. Profetizar, dons de revelação, já tinha acontecido. Mas esses tipos, o dom de línguas, gêneros de línguas, interpretação de línguas, foi pela primeira vez que se manifestou. Então, por isso trouxe algo tremendo, né? A partir de Atos capítulo 2, e a partir de hoje nós entendemos, precisamente pelo que aconteceu nesse dia, que nós como filhos de Deus temos acesso a esse batismo. É uma promessa, e se nós procuramos essa promessa, procuramos o cumprimento, com certeza vai acontecer. É algo tremendo. E por outro lado, é para todo mundo, e por outro lado, Deus manifestou dons novos aos quais nós também temos acesso através desse batismo. Em relação, pastor, ao texto de Joel, a profecia, né, que está registrada lá, é algo que dá para relacionar a Atos 2 que se cumpriu, ou é algo que está por vir? É algo que começou a se cumprir, né, em Atos. Falo que começou a se cumprir, né? Pedro mesmo, ele cita esse texto de Joel. Ele citou esse texto. Uhum. E se ele citou é porque aí começou o cumprimento. E falo começou o cumprimento porque ainda continua acontecendo. Uhum. E Deus ainda continua falando, Deus ainda continua, né, procurando pessoas através das quais ele manifestar seu poder. E por causa disso, eu entendo que essa promessa teve um cumprimento e ainda continua acontecendo. Olha que Não legal. acabou, não foi só para esse dia. E por outro lado, né, eu entendo que hoje às vezes tem excessos, emocionalismo. Eu Sim. entendo isso, né, que acabam até meio que manchando e parece que acaba desacreditando o batismo do Espírito Santo, as manifestações do poder de Deus. Exatamente, parece que as pessoas, algumas pessoas, né, não generalizando, mas elas anseiam e é necessário ter essa busca, essa curiosidade de você buscar, de você querer, e é uma promessa que está disponível, né, para nós, mas algumas pessoas parece que, como o senhor falou, acabam, parece que desprezando o que já aconteceu, como se aquilo fosse inválido. E na verdade eu pude entender que na verdade a gente tá no processo, né? Tá no processo e até o Senhor vir a gente tem muito para vivenciar e esse Espírito Santo é esse poder que está disponível para nós viver coisas extraordinárias no dia de hoje, né? E o que o senhor falaria para pessoas, por exemplo, que alguns não têm mais nenhum interesse de buscar, né? Mas aqueles que estão com essa chama acesa no coração, querendo viver mais Deus e precisa do auxílio do Espírito Santo para que possa ter esse poder, essa autoridade para vivenciar essas coisas extraordinárias. Bom, eu falaria, né, por um lado, nós vimos duas verdades. Que o Espírito Santo está dentro de nós e ele também pode estar sobre nós. Dentro de nós é um fato. Como filho de Deus, ele já está dentro de nós. A partir do momento que nós nos arrependemos, ele passa a morar dentro de nós. E dentro de nós é algo, para mim é mais sobrenatural, né, do que por poder de Deus, né? Porque Sim, agora verdade. nós temos a força que antes nós não tínhamos, a determinação que antes nós não tínhamos para resistir, para vencer, para agradar a Deus. Na nossa força nós nunca agradaríamos. Mesmo querendo, não conseguiríamos. Mas o Espírito Santo veio para nos dar essa força sobrenatural para conseguir amar, agradar a Deus, para ter a fé, para ter a confiança, para ter a esperança em tudo aquilo que está escrito. E para você, como falava Tiago, né, para você que almeja e deseja, você precisa entender, é uma promessa que o Senhor nos deu para nós como igreja. E essa promessa é para que nós possamos, de forma sobrenatural, anunciar a palavra de Deus. Não é para você se tornar famoso, não é para você se tornar relevante. Você tem que procurar essa promessa com a consciência
porque essa promessa é para que você possa fazer a obra de Deus, mas com o sobrenatural de Deus. Por isso os apóstolos oravam: Senhor, que quando nos concede a tua graça, para que enquanto nós estemos pregando, o Senhor estenda sua mão, curando, libertando as pessoas. Isso é o batismo do Espírito Santo. É anunciar a palavra de Deus, mas agora eu tenho a graça e o poder de Deus acompanhando e respaldando essa palavra. O Senhor também falou para os discípulos em Marcos capítulo 16, quando ele falou: vão, façam discípulos, e esses sinais vão seguir as pessoas que acreditarem. Colocarão suas mãos sobre os doentes, ficarão curados, expulsarão demônios, e se comer alguma coisa que fosse mortífera, não vai causar dano nenhum. Por isso, você que procura, procure com esse entendimento, e com certeza vai vir, porque o seu desejo não é seu desejo é por Deus, para que a sua palavra continue sendo estendida, para que pessoas possam receber ao Senhor no coração e possam experimentar e entender que esse Deus no qual nós estamos acreditando é um Deus sobrenatural, é um Deus que está vivo. O salmista falou no Salmo capítulo 42, como o servo brama pelas correntes das águas. A minha alma tem sede do Deus vivo. Não tem sede só de conhecer, tem sede de um Deus que se manifesta, que é real, que dia após dia ele se manifesta na minha vida, que dia após dia me aconselha, que dia após dia me ajuda, está gerando uma transformação que eu, no meu esforço, jamais conseguiria. Nós precisamos ter essa sede do Deus vivo. Glória a Deus. E já falando sobre essa sede, algo falou forte no meu coração a respeito da importância da água, né? O ser humano até consegue ficar algum tempo sem comer, mas a água ela é essencial para a vida, né? E para a gente viver as coisas sobrenaturais e especiais que a gente tem, um questionamento que eu tenho tido no meu coração nesses últimos dias, que o próprio Jesus falou que aqueles que crescem nele, né, que fossem seus filhos, fariam obras maiores do que as que ele fez. Já é um fato, não é que é difícil de acreditar, mas é grandioso demais, parece, para o entendimento humano, pensar que você pode fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez, né? Mas agora é justamente sobre essa sede, essa vontade de você querer mais, de você ter esse anseio, né? Assim como a corça brama pelas águas, é de você ter essa sede pelo Espírito Santo, porque sem a ajuda do Espírito Santo é impossível nós vivenciarmos isso, realizarmos essas obras, né, pastor? De fato é assim. Por exemplo, quando aquele texto fala como o servo, ele está comparando essa busca com a busca que um servo tem pelas águas que tem correntezas. O servo ele não bebe águas estancadas, nunca. Mas ele tem a capacidade de farejar as águas vivas e ao mesmo tempo procurar até achar. Por isso ele compara, né? Ele se compara ao salmista dizendo: eu tenho sede desse Deus vivo, como um servo que procura incansavelmente até achar as águas vivas. E ele não vai tomar de águas estancadas, nunca. Ele sempre procura correntezas para conseguir beber. E aí fala dessa profundidade, desse desejo que ele tinha, né? Ele só compara para que nós possamos entender a intensidade desse desejo. E precisamente é a intensidade que nós precisamos ter, né? Essa intensidade de busca, de não desistir, de não parar até achar. Glória a Deus. Pastor, a gente está encaminhando para o final do nosso episódio de hoje e eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para que a gente possa caminhar para o fim desse episódio. Amém. Gostaria, né, de falar de acordo com o que nós temos abordado. Realmente Deus tem seu poder, né? Deus quer compartilhar do seu poder conosco, a sua igreja. E o mais importante é compreendermos, primeiro, que Deus deseja isso e, ao mesmo tempo, com que coração eu desejo receber aquilo, né?
Com que coração eu quero orar por alguém para que fique curado? Com que coração eu gostaria que o sobrenatural de Deus se manifestasse? Eu falo para você, o mais importante não é a promessa de Deus, porque Ele já prometeu, mas o mais importante é com que coração eu estou almejando e procurando aquilo. Isso é o que mais vale e é aquilo que eu preciso sempre estar avaliando. E também, se eu estiver errado na minha intenção, começar a orar, Senhor, muda isto, porque não quero procurar teu poder para achar que a minha identidade está naquilo, como que eu tenho um valor a mais por causa de ter aquilo. O meu valor não está nisso. Meu valor está no preço que o Senhor pagou por mim. Esse é meu valor. E meu valor está em que eu já sou filho de Deus. E por isso desafio vocês, né? Vamos procurar com sede, com profundidade e com intensidade, mas tendo sempre o coração certo para Deus. Glória a Deus. Isso é fenomenal, pastor. Fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, dizendo que o Espírito Santo ele está disponível, né, para você. Basta você querer e dar espaço para que ele possa agir na sua vida. E é fenomenal pensar que nós podemos fazer coisas extraordinárias no tempo que nós estamos vivendo, na situação que a sociedade está. Basta apenas nós darmos lugar para que o Espírito Santo haja no nosso coração. Então nós queremos já agradecer a você, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do HBcast. Nós estamos aqui para trazer temas importantes que vão somar a sua vida, na sua caminhada de fé. E se você tem algum assunto que você desejaria que nós estivéssemos abordando aqui no HBcast, por favor, deixa nos comentários ou entre em contato conosco para que possamos estar trazendo aqui pessoas para trazer com autoridade e base bíblica acerca desse assunto que você tem dúvida, tá bom? Então que Deus abençoe você e nos vemos no próximo HBcast.